was built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is. Oi, tudo bem? Meu nome é Victor Ramalho e provavelmente você não me conhece, não tem ideia de quem eu seja. Isso é mais que natural. Afinal, eu não sou um autor famoso, não sou pastor de uma grande igreja, não escrevi livros. Sou tão somente um pastor de uma região periférica de São Paulo, em Taboão da Serra, Brasil. Um pastor batista que eventualmente vai para a Bolívia, trabalha como missionário voluntário e às vezes se atreve a ser professor de teologia. Qual a ideia desse vídeo? Qual a ideia deste bate-papo? A ideia é tentar compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vida, e quem sabe com isso ajudar alguém a não errar onde eu errei e a acertar mais rápido onde eu acertei. Entendo que é obrigação, não é opção, é obrigação de cada pastor tentar passar para os pastores mais jovens sua experiência de vida para que eles possam ser mais produtivos que ele mesmo no reino do Senhor. E esta vez, essa edição desse programa, primeiro, vamos ver se dá certo, o objetivo dele é tratar sobre o que se deve ler. Não, eu não vou colocar uma regra para você, não vou me colocar na posição de você deve ler isto ou aquilo, mas eu vou dar uma sugestão. Vocês podem vir atrás de mim, tem um monte de livros, tem muito mais aqui na minha casa. São quase 2.000 livros que eu tenho aqui na minha casa. Tenho livros que vão desde ficção científica, filosofia, teologia, até tem livros de ocultismo, que eu fui professor de seitas e heresias há muitos anos e pesquisador desta área. Tem vários livros. Eu aprecio ler. Eu recomendo que você leia. Leia muito, é importante ler. Eu tenho visto agora na internet, muitos pastores estão passando a lista dos livros que leram, que influenciaram. Eu também fiz isso. Achei legal, mas eu comecei a pensar o seguinte. Às vezes eu vejo a garotada, eu falo garotada são pastores com menos de 30 anos de idade, às vezes alguns nem pastores, são rapazes, moças com 20 anos de idade, que estão lendo livros teológicos, teologia sistemática de X e Y, de Z. Nada contra. Beleza, ótimo. Só que eu parei para ver onde eu comecei minhas leituras e o que influenciou isso em mim. As minhas primeiras leituras foram, claro, na Bíblia. Meu primeiro livro a ler foi a Bíblia. E eu comecei a ler várias vezes a Bíblia, leio até hoje a Bíblia várias vezes, e recomendo a você que nunca deixe de ler e reler e reler e reler a Bíblia. Mas além desses, eu acho que seria interessante que antes que você lesse os pensamentos de homens, você buscasse ler o que esses homens fizeram. Como assim? Eu sugiro que você busque biografias de homens que realmente serviram a Deus. Homens e mulheres que de fato deram suas vidas e foram usados nas suas vidas para a glória e para o reino de Deus. Por quê? Porque escrever uma tese, uma ideia, apesar de ser complexo às vezes, é muito mais fácil do que falar ou que falem sobre a vida que você teve. Alguns homens escrevem de maneiras interessantes, assuntos complexos, mas nunca viveram isso, nunca colocaram as suas teorias em questão, em vida, em prática, num desafio cotidiano. O fato de eu ter lido muitas biografias de homens de Deus, e ainda hoje ler e buscar e apreciar ler isso, e equilibrar com a leitura teológica, creio que me ajuda a manter uma vivência, uma visão de pé no chão. De botas cheias de terra, calças cheias de pó da estrada. O que significa isso, Vitor? Significa que mais importante que teses são vidas. E eu fico com medo porque às vezes vejo garotos mesmo, 20 anos de idade, lendo uns livros altamente complexos, mas nunca leram sobre a vida de George Miller, por exemplo. Nunca estudaram a vida de David Brainerd. Nunca pararam para ler a vida de Wesley, Whitefield ou Spurgeon. Não conhecem o que esses homens de fato viveram. Apenas pegam o que algumas pessoas compilaram dos seus pensamentos e saem reproduzindo, e saem falando, e saem brigando na internet. E claro, vão brigar por quê? Porque não tem um fundamento de exemplos de vida. Eu vejo alguns desses youtubers na internet
né? É redundância, eu sei, eu não sou muito versado nessa área. YouTuber é na internet, é claro, Vitor. Que coisa mais estranha você falar, mas é só para mostrar que realmente eu não sou um especialista no assunto. Eu vejo esses rapazes e eu vejo que eles falam de assuntos que não conhecem. Outro dia eu vi um rapaz falando sobre que ia dar um treinamento sobre missões. E eu e outros pastores perguntam muito bem, onde você serviu em missões? Não, eu estudei. Isso não tem lógica. Eu lembro que minha irmã mais velha, ela estava fazendo engenharia civil, e ela teve as aulas teóricas, tudo mais, e um dia tinha que fazer aula prática com o mestre de obras. E perceberam que aquele mestre de obras sabia muito mais de construção que qualquer professor deles, pela simples razão, ele construiu casas, prédios, paredes, muros e o que for. Alguns homens são bons em teorizar. E nada errado nisso, é interessante. Mas melhor são os homens e mulheres que viveram aquilo. Que choraram, que suaram e que sangraram pelo reino de Deus. Porque senão você acaba tendo um livro vazio, estéril, cheio de frases interessantes e citações de eruditos, mas sem vida. E se você só lê isso, você vai ser um líder, um pastor, um teólogo sem vida. Leia esses livros, mas depois, no começo da sua vida, vá buscar biografias de homens e mulheres de Deus. Alimente-se de exemplos. Você pode, até que não concorde com tudo o que eles fizeram, viveram, mas veja o que Deus fez através deles. Ore, entenda. Isso vai ser um grande subsídio para a tua vida e para o teu conhecimento teológico. Uma teologia não vale nada se ela não for colocada em prática. Uma perspectiva teológica é tão útil quanto a sua praticidade. Então, querido, você que está ouvindo, você que parou aí 6 minutinhos para escutar, vai lá. Leia os seus livros teológicos. Ok, tá. Mas comece a ler livros. Eu recomendo alguns autores que eu falei, e outros que são até ficções cristãs, mas leia porque elas vão transmitir vida. Um que eu recomendo, Em Seus Passos que Frei Jesus. Outro que eu recomendo, As Crônicas de Nárnia. Mas leia a vida de George Whitefield, David Brainerd, George Miller e tantos outros homens e mulheres que serviram a Deus e nos deixaram um legado belíssimo. É minha sugestão. Um fraterno amplexo. Tchau, tchau. All other ground is